Anteriormente, Garcia foi encontrar Kibo para alertar que Butch finalmente havia começado a agir a ponto de ter uma guerra que envolveria muito mais do que uma simples luta entre o clã. Mas Kibo cagou e andou, galera. Queria lutar com o Garcia, que optou por fugir. Afinal, policiais apareceram durante o encontro em questão. Porém, ele foi interceptado no caminho pelo investigador especial Howard Stamp. Lá foi revelado para nós que Stamp já capturou Garcia no passado. Porém, agora mais velho, mais forte, mais experiente, Garcia conseguiu fugir, deixando Howard com um ferimento sério no olho. O vídeo de hoje começa com um jornalista dizendo: o presidente russo iniciou uma invasão militar ao país da Ucrânia, chamando-a de Operação Militar Especial, mas a Ucrânia, com o apoio da OTAN, a aliança militar dos países ocidentais, ofereceu forte resistência e a guerra se prolongou. Por causa das sanções econômicas e outras medidas da comunidade internacional, ele sofreu um grande golpe. O presidente russo acabou ficando isolado do resto do mundo. Porém, a qualquer momento, essa guerra pode tomar proporções maiores. Yusei via aquela notícia no celular e comentava: a Rússia tá invadindo a Ucrânia. Era disso que o Príncipe Demônio estava falando. E eu pontuava: mas para os japoneses que vivem acomodados em tempos de paz, isso não tem muito a ver, relaxa. Nessa hora, Kiba e Ryusei percebiam alguém à frente. Era Howard Stamp, com o olho bem ferido, e ele questionava: como não tem a ver? Não é bem assim. A invasão tem muito a ver com vocês também, porque na linha de frente desse conflito, a empresa militar privada Victor Group está apoiando ninguém menos que Kiryu. Kibo questionava: ô, espera aí, quem é você, ô velhote? Além disso, não importa de quem o Kiryu receba ajuda, isso não tem nada a ver com a gente. Ele que se vira, cada cachorro que lamba sua caceta. Howard respondia: ainda não me apresentei. Eu sou Howard Stamp. Sou um investigador especial que responde diretamente ao secretário Spencer, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Vim ao Japão perseguindo a Garcia número 8. Kibo repreendia: não é Garcia, é Príncipe Demônio. Howard continuava: infelizmente, ele provavelmente já não está mais no Japão. Entrou secretamente na Rússia através de uma rota diplomática. Kibo questionava provocando: então esse olho direito foi feito pelo Príncipe Demônio? Howard olhava impaciente e Ryusei questionava: então você também vai pra Rússia atrás dele? Howard respondia: essa é a minha intenção. Se possível, eu gostaria que vocês dois fossem comigo. Kiba e Ryusei se surpreendiam com o convite aleatório, mas Ryusei dizia: isso é impossível. Por causa da invasão à Ucrânia, viagens para a Rússia estão proibidas. Howard pontuava: nós temos contatos. Se os Estados Unidos negociarem com o governo japonês, vocês devem conseguir viajar. E então, se a Rússia autorizar, vocês poderão entrar no país. Obviamente, precisamos de um motivo sólido, e esse motivo é participar de um torneio de artes marciais mistas organizado pelo Victor Group. O nome do torneio é White Night Battle, a Batalha da Noite Branca, ou simplesmente WNB. Ryusei e Kibo absorviam a informação e Howard continuava: é um torneio de artes marciais mistas voltado para promover o prestígio nacional. Os participantes são compostos por lutadores de países ocidentais que têm certa fama, mas cuja habilidade real não é grande coisa em comparação aos lutadores do próprio país. Eles reúnem combatentes realmente fortes, exibem vitórias esmagadoras e aliviam a frustração da população. Exceto por vocês dois, Garcia e eu, os participantes serão fracos. Porém, como eu disse, nós somos a esperança desse torneio. É praticamente uma guerra de artes marciais, como se fosse o exército russo contra a OTAN. Além disso, não há dúvida de que aquele homem virá ao evento. O gosto dele por artes marciais é famoso há muito tempo. No entanto, para agradar aquele homem e o povo, eles usarão todos os meios possíveis para fazer os lutadores do próprio país vencerem. Para os lutadores estrangeiros, os exames antidoping serão extremamente rigorosos, a pesagem e a arbitragem serão extremamente desfavoráveis. Nesse sentido, não há dúvida de que será uma luta extremamente perigosa a favor do lado deles, enquanto que para nós, devemos esperar todo tipo de desvantagem. Ryusei questionava: você disse há pouco que estava perseguindo o Príncipe Demônio, e disse também que ele vai participar desse torneio, correto? Howard respondia: sim, parece que eles estão planejando colocá-lo no torneio por meio de uma vaga especial. Kibo questionava: o Kiryu e o Boris também têm alguma relação com esse torneio? Howard respondia: provavelmente o Kiryu tem alguma ligação, mas eu não posso dizer com certeza. Boris e Kiryu não participarão do evento como participantes. Yusei dizia animado: Sr. Kishi, eu quero participar, porque nunca participei de um torneio tão grande quanto esse. Kibo dizia: eu não posso me acostumar com uma vida tranquila e ficar barrigudo.
Mas será que vale a pena entrarmos em um problema militar tão grande? Claro que eu vou entrar. Se eu participar e se eu tiver um mesinho, eu faço esse abdômen à prova de balas ficar igual ao do Superman. Howard pontuava. Muito bem, vocês serão os representantes do Japão, mas a CIA dará total apoio. Kibo dizia. Eu tô começando a ficar animado agora, é isso aí, gostei do que eu ouvi. Ser lutador e espião é maneiro demais. Mas há uma coisa que eu gostaria de confirmar. Howard olhava aguardando a continuação e Kibo simplesmente avançava com um jab enquanto dizia. É a sua força que eu quero ver. Howard desviava por um triz e dizia, então permita-me medir a sua força também. Ambos começavam a trocar golpes e bloqueios, e Yusei via aquilo e dizia surpreso. Ele está desviando de todos os golpes supersônicos desceridos a uma distância extremamente curta. Quem é esse cara? De repente, Howard acelerava e batia nas costelas fraturadas de Kibo. O mesmo sentia muita dor e dizia, ai, mas eu me machuquei bem aqui, pô. Howard dizia, pode ser por causa do ferimento, mas seus movimentos estão lentos e fáceis de entender. Kibo dizia, então podia ter pelo menos pegado leve comigo. Mas então está decidido. Depois de eu derrotar o Príncipe Demônio, eu acabo com você também. Howard elogiava. Boa decisão, primeiro ele. A cena cortava para tempos depois, onde um avião pousava na Rússia e Kibo comentava no aeroporto. Beleza, finalmente chegamos na Rússia. Yusei concordava e Kibo dizia, ô Yusei, vamos dar uma volta pela cidade. Yusei pontuava, mas Sr. Kishi, isso é uma má ideia. Não disseram para esperarmos no aeroporto até chegar o carro de transporte dos organizadores? A cena cortava para eles já na cidade, andando tranquilamente. Kibo comentava, que estranho, o país está em guerra, mas a cidade está tranquilinha. Yusei explicava, é que a capital não está sendo atacada, Sr. Kishi. Mas falando nisso, você não está comendo porochique demais? Não reclame se acabar acima do peso novamente, tá? Sua dieta vai acabar indo pro saco. Kibo amenizava. Relaxa, meu metabolismo é bom, então eu volto ao normal rapidinho. Só que nessa hora, galera, uma multidão vinha correndo, gritando desesperada. Em seguida, podíamos ver algo caindo do céu e Kibo questionava. Eita pega, será que é finalmente um míssil? Quando a luz do sol permitia a visão, podíamos ver que se tratava de um veículo e Yusei alertava. É um carro sendo jogado. Kibo desviava e questionava. Mas que diabos é isso? E o que é aquilo ali? Yusei respondia. É um elefante africano. Um elefante africano está causando um tumulto no meio da cidade. Ele é enorme. Podíamos ver um elefante em plena majestade, jogando carros de um lado para o outro como se fossem brinquedos. Ele vinha na direção da dupla e Kibo dizia, ô Yusei, vai lá. Não é sempre que se tem a chance de lutar contra um elefante. E eu acho que você consegue derrotar um, então pode ir. Yusei respondia, não diga absurdos. Ele vai acabar me pisoteando até a morte. Kibo amenizava. Não, eu recolho seus ossos e depois te vingo, fica tranquilo. E você já derrotou um urso, não foi? Fiquei sabendo que você explodiu ele na porrada, então vai, para de drama, luta com o elefante. Yusei respondia. Eu usei toda a minha força naquela vez e depois fiquei entre a vida e a morte. Eu não posso me desgastar antes do torneio, preciso me preservar. Kibo dizia. Fazer o quê? Parece que desta vez só resta eu ir mesmo, então. Nessa hora o elefante se erguia à frente e Kibo pensava. Dizem que o ponto fraco de um elefante são as pernas. Mas esse elefante deve pesar umas 10 toneladas. E ele suporta toda essa pressão nas pernas, caramba. Com as pernas, o elefante esmagava um carro. E Kibo pensava em choque. Não, nem ferrando. Eu não vou querer arrumar briga com uma coisa dessa, não. Só que nessa hora, galera, um homem grande parava na frente do elefante. Ele encarava friamente e Kibo questionava. O que diabos é esse cara? Será que ele pretende lutar contra o elefante sem sequer usar uma arma? Ô, Yusei, vai salvar o cara ali, vai! Só que nessa hora, galera, o homem misterioso simplesmente carregava um chute baixo e batia. O som de osso quebrando ecoava. O elefante gritava de dor. Lágrimas desciam de seus olhos. Yusei e Kibo olhavam surpresos e o elefante caía com a pancada. Já Kibo questionava. Quem é esse cara que derrubou um elefante com um único chute baixo? Esse cara tá manguaçando a essa hora da manhã, velho, olha isso. Um homem de terno se aproximava respondendo a pergunta. Aquele homem é Yuri Pavlichenko. Ele é um campeão de MMA da Rússia. Pedimos desculpas por verem ele alcoolizado a essa hora da manhã. Kibo questionava. E você quem é? O homem de preto respondia. Meu nome é Pavel. Fui designado pela WNB para cuidar dos senhores. Aquele elefante fugiu de um circo, incapaz de suportar a dor dos maus tratos, nos quais seus pontos sensíveis eram perfurados com uma ferramenta chamada bullhook. Ele acabou fugindo. Vejam, a região da virilha, um ponto sensível, está infeccionado. Yuri atingiu o próximo dessa região e o derrubou com um único golpe. Nessa hora, um atirador disparava com um fuzil, o alvo era a cabeça do elefante que morria e Pavel continuava dizendo. É triste,
Se for maltratado, enlouquecer e se tornar violento acaba sendo sacrificado. É realmente lamentável o que seres humanos fazem com os animais. Vamos, entrem no carro que veio buscá-los. Kibo encarava por um tempo e a cena cortava para eles sendo levados num carro de luxo, onde Ryusei questionava. É um carro bem grande e luxuoso, não é? Além disso, estamos passando sem parar por um sinal vermelho atrás do outro. Kibo respondia. Os competidores da WNB recebem tratamento de nível de chefe de estado. Chefes de estado, cara, que chique! Pavel olhava para trás de canto e pontuava. Senhores, este é o estádio olímpico onde o torneio será realizado. Agora vamos levá-los ao hotel, mas em princípio é proibido sair e se precisarem de alguma coisa, podem pedir diretamente para mim. O som de porta abrindo ecoava e o motorista repreendia. Por favor, disse para não saírem do carro por conta própria. Observem tudo dentro do veículo. Como dito, agora vou levá-los ao hotel. A cena cortava para eles no hotel, onde Ryusei dizia: Que hotel incrível, Sr. Kishi! No seu quarto e do outro lado da linha, Kibo respondia. Eu já disse, é porque estamos sendo tratados como chefes de estado, cara. Ryusei insistia no seu quarto. Mas é luxuoso demais, eu não consigo relaxar. Será que todos os lutadores estão recebendo esse tipo de tratamento? Nem parece que o país está em guerra, eu até me sinto um pouco mal. Kibo questionava. Tá bom, vai, ô Ryusei, vamos dar uma saída? Ryusei perguntava de volta. Mas não disseram que era proibido sair, Sr. Kishi? Kibo respondia, vai embora, eu tô curioso pra ver a cidade. A cena cortava para os dois na cidade, onde Ryusei dizia, parece que os competidores estão hospedados em lugares diferentes. Segundo o Stamp, é pra tomar cuidado com escutas e câmeras escondidas. Kibo sugeria, vai que quando voltarmos pro hotel tem uma bela mulher nua nos esperando, hein? Imagina que beleza? Ryusei questionava. É aquele tipo de recepção que políticos japoneses recebem na China, né? Sr. Kishi, então você gostaria de experimentar esse tipo de coisa pelo menos uma vez? Kibo respondia. O que eu quero nesse lugar é me afogar na fonte do erotismo. Quero que drenem toda a minha energia vital mesmo, a ponto de eu nem conseguir andar. Ryusei comentava. Você realmente é um idiota. Kibo ficava puto, mas momentos depois ele dizia. Mas apesar de ser um país tão grande, parece meio covarde. Disseram para usar esse celular para evitar escutas. Ryusei pontuava. Realmente, é desagradável ficar sendo vigiado o tempo todo. Você sabe que o Sr. Pavel está nos seguindo esse tempo todo, né? Kibo respondia. E segundo o Howard, aquele velho era um agente secreto. E dizem que até atuou clandestinamente no Japão. Não dá pra subestimá-lo. A cena cortava para o dia da pesagem, onde um belíssimo local era preparado, e o apresentador dizia... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à pesagem pública da WNB. Podíamos ver dois lutadores se pesando, e Ryusei comentava. Incrível, uma pesagem pública em um teatro tão tradicional? Kibo repetia, eu já disse, tudo porque somos tratados como convidados de estado. Ryusei questionava. Sim, eu já sei, mas será que o Kiryu e o Príncipe Demônio também estão neste teatro? Kibo respondia, se liga, é a sua vez, para de enrolar aí. O apresentador dizia, agora vamos para a terceira luta, categoria até 65 quilos. Pesagem de Ryusei, representando o Japão contra Sasha Povetkin, e representa a Rússia. Ryusei, 63,5 kg, aprovado. Sasha, aproximadamente... Não, exatamente 65 quilos, aprovado. Encarado agora. Puto, Kibo questionava. Vocês estão tirando com a minha cara, né? Como esse cara enorme tá pesando 65 quilos? Quem vai acreditar numa idiotice dessas? Será que não estou manipulando essa balança não, hein? Na encarada, Sasha colocava a mão na cabeça de Ryusei e dizia... então você realmente não enxerga. Normalmente você não poderia competir em torneios de MMA, garoto. Mas este torneio isso é permitido. É a lei do tubarão e do peixinho dourado. O público quer ver o tubarão devorando o peixinho dourado. Eles querem ver uma cena cruel em que seu olho direito, que ainda enxerga, seja arrancado da órbita com violência. Ouviu, peixinho dourado? Calmamente, Ryusei respondia à provocação. Não importa que tipo de tática suja você use, eu lutarei de forma limpa até o final, seguindo os princípios do espírito esportivo. Se eu conseguir lutar em pés de igualdade com uma pessoa sem deficiência, talvez eu receba uma oportunidade ainda maior no futuro. Vamos fazer uma boa luta amanhã, senhor, conto com você. O apresentador continuava. Oitava luta, categoria até 70 quilos. Pesagem de Kishi Miyazawa do Japão contra Ruslan Gladovich da Rússia. Primeiro a pesagem do lutador Ruslan. 69 quilos, aprovado. Agora o lutador Miyazawa. Kibo ia até a balança pensando. Olhem só, observem bem meus abdominais à prova de balas. Perfeitamente definidos. Kibo subia na balança e o apresentador dizia.
Lutador Miyazawa, 70 quilos e 300 gramas. 300 gramas acima do limite. Kibo dizia desesperado. O quê? Não pode ser. Mas por quê? Mas quando eu me pesei no quarto dessa manhã, eu tava folgadamente dentro do limite, caramba. Kibo tirava sua cueca e dizia chorando. Droga, se for assim, bora! O apresentador dizia. 70 quilos, aprovado. Agora, nona luta, categoria até 80 quilos. Howard Stamp dos Estados Unidos versus Yuri Pavlichenko da Rússia. Ambos aprovados na pesagem. Agora, décima luta, categoria sem limite de peso. Príncipe Demônio versus o convidado especial X. Kibo questionava. Então o Príncipe Demônio vai competir na categoria sem limite de peso? Caramba, ele tá pesado, hein? E você questionava. Mas quem será esse X? Mas e o que está acontecendo? Parece que o público está ficando agitado agora. Diziam na plateia. Vejam, é o presidente! O presidente aparecia na ala VIP do teatro, cumprimentava a plateia e Kibo dizia. Olha só aquele velhote. Fui assistir a pesagem pública. Ele é realmente um fã extremamente fanático. Tá ali acenando com essa cara de bobo. Howard aconselhava. Ô garoto, é melhor não falar mal daquele homem por aqui. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo. Afinal, este é um país onde você pode acabar preso por qualquer pretexto. Kibo se aproximava dizendo. Ô Stamp, e o que você está fazendo aqui nos bastidores batendo papo, hein? Não seria melhor você se concentrar na sua luta de amanhã? Sabe que seu adversário derrubou um elefante com um único chute baixo, né? Mesmo que ele tenha chutado uma área lesionada, ninguém derruba um elefante enorme com um golpe, e ainda por cima bêbado. A potência daquele cara não é brincadeira, então não vacila. Harry Stamp respondia. Sim, eu o conheço, Yuri o cortador de ossos. Eu sei de um lutador francês que teve a fíbula quebrada por aquele chute baixo. A perna do cara ficou pendurada, quase foi arrancada. Mas por mais assustador que seja o meu adversário, eu não vou morrer por causa disso. O árbitro deve interromper a luta antes de qualquer fatalidade. Kibo questionava. O que é com você? Vai entrar na luta assumindo que vai perder? Se o Iron Kiba estivesse aqui, ele daria um tapa na sua cara. Harry respondia. Não é isso. É justamente porque considero o pior cenário possível que consigo buscar o melhor resultado. Podíamos ver, galera, Pavel observando de fundo. Em seguida, a cena cortava para um museu, onde Germanovich questionava. Kiryu, você não foi à pesagem oficial? Kiryu respondia. Doutor Germanovich, os únicos que gostam de assistir aquela farsa são idiotas compatíveis com sua própria inteligência ou tarados obcecados por músculos. Germanovich questionava. Ei, isso foi uma indireta para o presidente? Kiryu respondia. Quando idiotas chegam ao topo da política ou das forças armadas, os subordinados acabam sofrendo miseravelmente. Germanovich dizia. De fato, eu também me preocupo com o futuro deste país. Eu gostaria de trabalhar sob um gênio como um autor desta pintura. Da Vinci é no aspecto de agir de maneiras incompreensíveis para pessoas comuns que fazem gênios e idiotas serem todos iguais. Francesco Melzi tornou-se filho adotivo de Da Vinci e permaneceu solteiro por toda a vida, recebendo seu afeto e seus ensinamentos. Também foi o último discípulo a herdar diretamente a técnica do esfumato. Mas apenas isso não é suficiente para superar o grande mestre. Kiryu pontuava. Primeiro, para superar é preciso negar Da Vinci. Somente ao criar uma técnica e um estilo que ninguém mais pode produzir, que surge a chance de superar. Germanovich pontuava. Não existe ninguém capaz de superar o grande gênio Da Vinci. Mas me diga, quem herdará o legado de Kiryu? Ryusei ou o Príncipe Demônio? Ou existe mais alguém além deles? Afinal, você tem uma bela de uma linharada. Kiryu respondia. Aquele que puder me matar, ou então, aquele que puder matar aquele homem. E dessa forma, pessoal, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido, se sim, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.